Olá, boa tarde, boa tarde. Aqui, tarde alta, hoje então 4 de setembro de 2021, são exatamente 17 horas e 14 minutos. Quem vos fala, Isis Moreira Alves, instrutora de Kemetic Yoga e terapeuta holística da Nova Era. Sim. Bom, estou aqui para ler com objetivo. Podem utilizar para ouvir com fone, ficar ouvindo ou assistindo e ouvindo, certo? Vou ler O Espírito da Intimidade. Ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar, da autora Sobonfu Somé. Então, eu vou pular aqui a parte de índice, agradecimentos, prefácio. Vou ir diretamente para o capítulo 1. Tá? Aqui no capítulo 1, então, ele leva o título Dano, Lar da Tradição, página 15 deste livro. Bem, deixa eu só dizer aqui uma coisinha. Sobonfu Somé, ela reflete nesta obra, a sabedoria de muitas gerações do povo da Gara, da África Ocidental, certo? Como ela diz aqui mesmo na obra, uma conversa lírica, o livro nos convida, como fazem as boas conversas, a caminhar juntos, a mergulhar profundamente e fazer o círculo de volta. Então, vamos aqui para a página 15 do capítulo 1, certo? Vamos lá, então. Estamos antes, então, da leitura. É uma gravação amadora, tá? Mas eu achei interessante porque esta gravação, então, eu posso estar utilizando em outros momentos, mas tem o fim de levantar a discussão sobre autoconhecimento, sobre intimidade interior, sobre perspectivas de vida, de filosofias de vida. Então, neste primeiro momento, essa gravação eu vou colocar no grupo, no WhatsApp que eu tenho, chamado Tribo Energias Essenciais. Ali, até este momento, toda terça e quarta-feira, às 22 horas, eu envio energias Reiki. Mas é um grupo ali, começou em janeiro de 2021 e com o foco, de estar emanando coisas boas para as pessoas, ajudando ali sutilmente um pouquinho a cada semana a fortalecer, seu espírito, sua alma, o otimismo, de acordo com o que cada um está passando neste período. E fiz esta proposta, então, de lermos, de refletirmos, de opinar esta obra que é muito maravilhosa.
Vamos lá então? Vamos começar. Capítulo 1. Dano. Lar da tradição. O povo da Gara é encontrado principalmente nos países de Gana, Costa do Marfim e Togo, na costa oeste africana. No interior desses países, em sua fronteira norte, está Burkina Faso, que antes se chamava Volta Superior. Em 1984, o governo de Volta Superior decidiu que seu nome colonial era muito complicado e escolheu um novo, que significa a terra dos ancestrais orgulhosos. Em 1882, quando o Conselho Europeu, na Bélgica, tentou dividir esse grande continente africano, acabou separando o povo da Gara em 3 nações diferentes. Algumas centenas de milhares de Dagaras estão em Burkina Faso, outras centenas de milhares em Gana e um número menor na Costa do Marfim. Essa separação ocorreu como resultado da natureza arbitrária dos poderes coloniais, que não aceitavam as comunidades tribais como nações. Socialmente ou em comunidade, não somos tão diferentes das comunidades tribais de outros lugares. Talvez o que deva ser mencionado é que não temos as amenidades que as pessoas aqui no Ocidente têm, como eletricidade e água corrente. Não moramos em casas em que não entram baratas. Estamos muito próximos da terra e da natureza, e essa é a dádiva que recebemos do lugar. Na aldeia, a vida é diretamente inspirada pela terra, pelas árvores, montanhas e rios. Assim, o relacionamento entre o homem e a natureza é traduzido na construção da comunidade e das relações entre as pessoas. Quando se pergunta aos Dagaras de Burkina Faso de onde eles vêm, geralmente respondem que vieram da aldeia de Dano. Isso porque, apesar de haver muitas aldeias na tribo, Dano é a maior. Não se parece nem um pouco, porém, com uma cidade de padrões modernos. É apenas uma aldeia, cercada de outras aldeias. É difícil saber quantas pessoas moram lá, já que, na África, não contamos as pessoas. Os habitantes das diferentes aldeias se conhecem, tendo familiares e amigos em muitas dessas outras pequenas comunidades. Isso acontece por meio do casamento, da migração e por relações de vizinhança. As ruas de Dano não têm nome. Há um portão principal, que dá à estrada que liga a principal rodovia e a Ouagadougou, capital do país. A distância até Ouagadougou deve ser de uns 300 quilômetros. Se você estiver de carro, poderá fazer a viagem em 3 horas e meia. A estrada que sai da rodovia principal não é pavimentada e tem muitos buracos, animais e pessoas atravessando, o que quer dizer que a viagem pode ser demorada. Os ônibus que servem essa rota param a cada 15 quilômetros, mais ou menos, para o motorista falar com alguém ou deixar alguém saltar. Ocorre que ninguém parece ter pressa.
A viagem de ônibus pode levar de 6 horas até o dia inteiro para chegar à capital. Isto é, se não houver algum problema mecânico. A vegetação é chamada de savana. São morros cobertos de capim, com poucas árvores mais altas que 10 metros. A árvore mais alta é o baobá, que cresce muito, até 55 metros. Em alguns lugares ainda temos densas matas de árvores como a chea, que é conhecida por seu poder de cura. A chea dá um fruto verde, delicioso. Comemos a fruta e usamos a semente para fazer manteiga. A manteiga é usada pelos dagaras para cozinhar e para fins medicinais e cosméticos. Se você já morou, como eu, em lugares como Michigan ou até mesmo no norte da Califórnia, o clima em Dano não parece tão frio. Mas quando morava lá, eu achava muito frio. Depois de ter morado em um local onde a temperatura pode cair abaixo de zero, 20 graus parece bem quente. Apesar de Burkina Faso ter 3 rios relativamente grandes, na área de Dano há apenas córregos sazonais e lagos. Essas são as nossas fontes de água potável. Durante a seca, cavamos poços. A estação seca começa em novembro e vai até meados de junho ou julho. Então, precisamos contar com os poços para ter água potável. Nas estações mais secas, encontramos todo mundo da aldeia, reunido em torno de um poço de água, esperando o poço encher, algumas vezes a noite toda. A razão é porque, nessas épocas do ano, a água só vem em certas horas. Bem cedo pela manhã, por exemplo, o nível da água está alto. Ao meio-dia, a água está em seu nível mais baixo. Temos de ir à noite para estar lá quando a água voltar. Temos famílias com crianças são servidas primeiro, bem como as mulheres grávidas e idosos. Depois disso, os demais se servem. Então, mesmo que se tenha esperado a noite inteira, se uma família com criança chegar, será servida primeiro. Nossa economia pode ser chamada de agrária ou de subsistência. Produzimos o alimento que precisamos para viver. Não exportamos, apesar de, recentemente, o governo ter tentado nos estimular a isso. Para nós, esse é um conceito estranho, que ainda temos de aprender, porque plantamos a quantidade exata que precisamos e nada mais. Nossa principal forma de negociação é a de troca, embora também usemos conchas cowrie como moeda, que além disso servem para adivinhação e cura. Essas pequenas conchas brancas foram trazidas de Gana pelo povo da Gara, há muito tempo, quando a tribo morava mais perto do mar. As conchas cowrie são usadas como ouro. Os países de língua francesa na África Ocidental, como Burkina Faso, Costa do Marfim, Senegal, etc., também usam um tipo de dinheiro chamado CFA. Para ganhar esse dinheiro, é necessário vender coisas. Se a pessoa não tiver nada para vender, então tem de viver sem o CFA e usar o antigo método de troca. Os dois sistemas de negociação existem lado a lado. Plantamos muitas coisas, por exemplo,
Existem 3 tipos diferentes de painço. Um deles é chamado de sorgo no Ocidente. Temos sorgo vermelho e branco. E um outro tipo que é chamado zie, em Dagara. Temos feijões vermelhos, feijão fradinho, amendoim e grandes carás africanos. Não os que encontramos na América do Norte, mas carás de até 1 metro, que pesam de 10 a 15 quilos. E temos 2 tipos diferentes de batata doce. Também criamos animais: galinha, porco, galinha d'Angola, cabrito e cordeiro. Criamos os animais não só para comer, mas para trocar. Por exemplo, se eu tiver uma cabra e precisar de sorgo, posso trocar o animal por uma boa quantidade do grão. Caçamos animais selvagens. Atualmente, porém, a caça é feita sobretudo em rituais, como iniciações. Não é mais como antes, quando a tribo tirava 1 ou 2 meses para caçar e voltava para casa com carne para sobreviver durante 1 ano. Essa mudança vem se verificando nos últimos 10 anos, mais ou menos, por causa das restrições políticas. O motivo principal é que o governo está tentando tomar a terra. Até 1980, a terra sempre havia sido do povo. Todavia, as pessoas não a consideravam sua. Elas viam a terra como se esta fosse espírito, como algo emprestado. Agora que o governo está regulamentando a terra, as pessoas têm de pagar impostos sobre ela. Durante os tempos coloniais, muitas coisas mudaram na vida dos Dagaras. No entanto, questões como estrutura familiar e liderança continuam quase iguais. Os jovens que saem para cursar escolas nas cidades ficam completamente transformados. Eles veem as coisas de forma totalmente diferente. A maior parte das aldeias que conheço, no entanto, ainda tem os mesmos costumes, com uma forma de liderança quase medieval. Não há um chefe responsável por tudo, que dá ordens para todos seguirem. Ainda temos um sistema no qual os mais velhos supervisionam a aldeia, sem a intenção de adquirir riqueza ou poder. Entenda que, na aldeia, o poder é visto como algo muito perigoso, se não for usado corretamente. Portanto, todo mundo toma muito cuidado com o uso de qualquer tipo de poder sobre os outros. O povo tribal está sofrendo uma tremenda pressão cultural por causa do êxodo dos jovens para as cidades e a decorrente exposição desses jovens à mídia de massa. Lenta, mas certamente estamos vendo com tristeza uma redução gradual da população da aldeia e a importação de todas essas novas ideias relativas ao romance e à privacidade. É o que acontece quando os jovens vão para a cidade. Na África, pelo menos nas aldeias dagaras, as construções servem principalmente para dormir, para rituais e para armazenar alimentos. A vida da aldeia, de fato, dá-se do lado de fora. Não temos um lugar especial para trocar fraldas, por exemplo. Tudo acontece ao ar livre. Tomamos banho no rio e nos vestimos ao ar livre. O banheiro é ao ar livre.
São usadas folhas de uma árvore próxima, um choque cultural para os que desprezam o jeito antigo. Na vida tribal, a pessoa é forçada a diminuir de ritmo, a vivenciar o momento e comungar com a terra e a natureza. Paciência é essencial. Ninguém na aldeia parece compreender o sentido da pressa. Na aldeia existem aqueles que chamamos anciãos. São eles que tomam as decisões do povoado. Quando há uma situação urgente, os anciãos se reúnem e tentam decidir o que precisa ser feito. Não temos polícia ou algo parecido. Para questões de justiça, contamos principalmente com o espírito e com os anciãos. Um conselho de 10 anciãos gerencia os rituais e outros assuntos da aldeia. É uma espécie de comitê dentro do grupo maior de anciãos. É preciso dizer que os anciãos não se sentem atraídos em participar desse conselho, porque envolve muito trabalho. A pessoa trabalha para toda a comunidade, mas não é como um político que decide tudo. Qualquer um pode chegar a qualquer hora e pedir sua ajuda. O ancião pode estar dormindo e alguém bater à sua porta e, então, terá de ir trabalhar. Não tem escolha. O conselho é selecionado por todos que passaram pela iniciação dos anciãos. Eles são selecionados de acordo com a compreensão da Gara das forças elementares que formam o universo. Temos 5 elementos diferentes: terra, água, mineral, fogo e natureza. Cada um desses elementos é representado no conselho por uma mulher e um homem. O conselho, portanto, é formado por 5 mulheres e 5 homens. O elemento terra é responsável por nosso sentido de identidade, nosso pé no chão e nossa habilidade de apoiar e nutrir uns aos outros. Água é paz, concentração, sabedoria e reconciliação. Mineral ajuda-nos a lembrar nosso propósito e nos dá os meios para nos comunicar e compreender o que os outros estão dizendo,